Seja bem-vindo a mais uma transmissão do nosso curso de português extensivo. Hoje o assunto é conjunções subordinativas. Você vai aprender então vamos a cada conjunção passear por todos os tópicos que podem complicar em prova em relação a cada uma dessas conjunções. A gente vai começar desde as conjunções integrantes, que são aquelas, o que e o se, lembra? Você vai ver agora, que são aquelas que se confundem com os pronomes relativos e as conjunções adverbiais nas questões de concursos. Vamos passar pelas conjunções adverbiais, que são aquelas que trazem circunstâncias. Vamos relembrar as relações de causa e efeito, causa e consequência. Vamos estudar as conjunções concessivas. Aí você vai ver a diferença entre as concessivas, que você vai ver hoje, e as adversativas, que você já estudou comigo. Você vai entender qual é a diferença entre as conjunções causais e as conjunções explicativas, porque as causais você vai ver hoje e as explicativas você já viu. Qual é a diferença entre elas? O que pode complicar em concurso? Então, hoje a gente vai aprender as conjunções subordinativas, mas vai ficar olhando também para o que a gente já viu, que são as coordenativas. E você vai perceber aí a cada conjunção onde é que o bicho pega em relação a cada conjunção. Prepare a caneta para anotar todas as dicas. Se você terminar a aula e falar assim, cara, eu peguei todas as dicas de todas as conjunções, você vai estar com o material mais completo que você puder ter aí, tá bom? Então vamos embora lá, começando por conjunção subordinativa. Conceito de conjunção subordinativa. Conjunção subordinativa é a palavra ou locução conjuntiva. Bom, Dri, o que é isso, locução conjuntiva? Locução conjuntiva, lembra que nós estudamos lá no início do curso, eu falei, toda vez que se falar em locução, locução é expressão. Então, quando se fala em locução conjuntiva, o que quer dizer isso? É uma expressão que funcione como conjunção. Então, veja, você estudou comigo lá nas aulas anteriores, você estudou as preposições. Então, para é preposição, não é? Não confunda para com para que. Para que, veja, eu acrescentei o que, agora deixa de ser preposição e passa a ser uma locução conjuntiva. Locução, em língua portuguesa, significa expressão. É um grupo de palavras. A locução conjuntiva é aquela que termina sempre com conjunção. Então, para que é uma locução conjuntiva, adverbial, final, traz ideia de finalidade. Outra coisa que agora você vai entender, lá atrás, você estudou a fim de. Qual é a classificação morfológica do a fim de? A fim de é uma locução, não é? É uma expressão. Português é isso, locução é expressão, tá? Nesse caso, essa expressão termina com preposição. Se ela termina com preposição, ela é uma locução prepositiva. Então, não confunda a locução prepositiva com a locução conjuntiva. A locução conjuntiva, ela termina com conjunção. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma locução conjuntiva, a fim de que, tá bom? Então, a gente começa com o conceito de locução conjuntiva. Locução conjuntiva é o grupo de palavras que termina com conjunção. Não confunda locução conjuntiva com locução prepositiva. Veja, neste caso aqui, nessa duplinha aqui, as duas locuções, elas têm o mesmo valor semântico de finalidade, é o que você vai ver nas questões. Elas têm o mesmo valor. O a fim de e o a fim de que, eles têm o mesmo valor semântico de finalidade, esses conectores. Só que morfologicamente, então é entender a diferença entre semântica e morfologia.
Semântica é a mesma coisa, sentido, finalidade. Morfologia, que é o que você está estudando aqui comigo agora, é classificação. É um nome. O nome é diferente. A fim de é locução prepositiva, a fim de que é locução conjuntiva. Tudo bem? Então, a gente está destrinchando o conceito de conjunção subordinativa. Conjunção subordinativa é a palavra, ou é a locução conjuntiva, que liga duas orações. A locução ou a conjunção ligam orações, sendo uma delas dependente da outra. Como isso é pedido em prova? Como assim uma delas dependente da outra? Porque em prova você vai ver que o que se diz é que elas são dependentes sintaticamente. Repito, a conjunção subordinativa liga orações que são dependentes sintaticamente. Como assim dependentes sintaticamente? Uma exerce função sintática em relação à outra. Essa é a diferença entre as conjunções subordinativas e as coordenativas que vimos lá atrás. As coordenativas são independentes. As subordinativas são dependentes. O outro lá vai achar que esse negócio de dependente e independente tem a ver com posso tirar da frase, a outra eu não posso tirar. Quando é subordinativa eu não posso tirar porque fica estranho. Quando é coordenativa eu posso tirar que fica bonito. Não é nada disso. A gente antigamente estudava assim, coisa do passado. Acabou esse negócio. Eu me lembro de que quando eu dava aula de conjunção subordinativa, o pobre do aluno, coitado, muitos já sofreram na minha mão, porque eu não sabia dar aula disso, porque eu fui ensinada de uma maneira tosca e eu reproduzia aquilo que eu aprendi. Aí eu me lembro eu ensinando conjunção subordinativa, aí eu falava assim pro moleque, para saber se é subordinativa é dependente. Então, para você saber se você coloca a mão em cima para ver se fica bom, se sair. Coloca a mão em cima, ainda fazia o moleque colocar o dedo em cima. Aí o moleque colocava o dedo em cima e ficava olhando assim para ver se dedo em cima para ver se saindo ficaria tudo bem. Aí ele colocava o dedo em cima e falava assim, eu acho que não fica bom mesmo. E era assim que eu ensinava. Tudo bem, isso foi há um tempo. Hoje não se pode mais ensinar assim, porque não é assim que cai nas provas. Então, não dá mais para você sair por aí falando a conjunção subordinativa é aquela que se sair fica ruim, a coordenativa se sair fica bom. Não existe isso. A dependência não é semântica. Não é assim, ficou bom, ficou bonito, ficou legal. A dependência é sintática. Adriana, mas que papo complicado. Não, é assim que você vai fazer a prova. Agora presta atenção como é que você vai fazer a prova. Esqueça esse negócio de que subordinativa não pode sair porque fica feio. Pense assim, na hora de classificar a conjunção subordinativa, eu entendo que ela liga orações dependentes sintaticamente apenas. Ou seja, uma exerce função em relação à outra. Ou é um adjunto adverbial da outra, ou é sujeito da outra, que é o que você vai estudar comigo daqui a pouco em período composto. Vai ficar top. Beleza. Adriana, e aí? E aí o seguinte, na hora de classificar a conjunção subordinativa, você vai classificar de trás para frente. Vou repetir. Fale isso agora no início da aula, quando a gente chegar ao final, você vai entender, essa ficha vai cair. Conjunção subordinativa, a gente classifica de trás para frente. Repita, conjunção subordinativa deve ser classificada de trás para frente. Ou seja, não é mais para você resolver a questão de concurso classificando do início para o final. Como assim? Não é para você olhar para a questão na hora de classificar a conjunção e falar assim, eu acho que ela é coordenativa, porque ela sai e fica bom. Não, eu acho que é subordinativa, porque ela não pode sair. Não, é para classificar de trás para frente. Como? Você vai olhar para a questão, você vai olhar para o sentido da conjunção. Se a conjunção tiver sentido de consequência, então é pelo sentido que você classifica. Vou repetir. Conjunção você classifica de trás para frente, ou seja, pelo sentido. Isso significa que não é para você ir do início, mas não é para você ficar assim, é subordinativa ou coordenativa. Não, é para você ir de trás para frente. É consecutiva? É, porque traz ideia de consequência. Então, se traz ideia de consequência, qual é o nome dela? Agora eu vou de trás para frente. Por quê? Se é consecutiva, você vai ver na aula de hoje, ela é adverbial. Então, eu vou de trás para frente. Conjunção subordinativa adverbial consecutiva.
Tá, a outra que eu vi lá, ela trazia ideia de concessão. É pelo sentido, ou seja, de trás para frente. Se é concessão, então qual é o nome dela? Conjunção subordinativa adverbial concessiva. Entendeu como é que vai ser? Então, o conceito de conjunção subordinativa que você está estudando nesse vídeo serve para quê? Primeira coisa que você tem que entender, conjunção subordinativa liga orações dependentes do ponto de vista sintático, nada a ver com o ponto de vista semântico, ou seja, não tem a ver com colocar a mão em cima e ver se ficou bom, se fez sentido. Então é sintático, uma depende da outra sintaticamente. Tudo bem? O que mais que você tem que saber olhando para esse slide? Você tem que saber a diferença entre conjunção e locução. Pronto, já aprendi. Conjunção subordinativa versus locução conjuntiva subordinativa. Que mais? Estou começando a entender que na hora de classificar a conjunção, eu olho para o sentido dela. Se ela traz sentido temporal, que é o que você vai ver na aula de hoje, então ela é subordinativa adverbial temporal. É de trás para frente que a gente vai classificar as conjunções. Agora, a gente começa a falar de cada uma delas, tudo bem? Para cada uma delas eu trouxe um bloco de questões. Então, para cada uma delas, o que você vai fazer agora comigo? Você vai mergulhar em cada uma delas. Dri, são quantas subordinativas? São 10, porque são 9 adverbiais e uma integrante. Para cada uma delas a gente vai mergulhar. Você vai anotar, eu vou dizer para cada uma delas. Agora é papel, é o teu PDF na mão e a caneta. Para cada uma delas eu vou dizer quantas coisas você tem que saber. Então, digamos, da integrante você tem que saber 4 coisas. E aí, numerando, você vai se comprometer com isso, vai ficar mais fácil na hora de você estudar. Então, quais são as coisas que pegam na conjunção integrante? Aí eu vou dizer 4 coisas, 3 coisas, 2 coisas. E aí a gente vai anotar, você vai anotar aí, depois a gente vai treinar com as questões. Tudo bem? Então, são 10, você vai ver, uma é essa aí. Então, as conjunções subordinativas se subdividem em 2 grandes blocos. 2 grandes blocos. As integrantes e as adverbiais. As adverbiais são 9 tipos, você vai ver comigo, e as integrantes. Então, no total, as subordinativas são 10. Mas o mais importante aqui agora é você entender que são 2 grandes grupos. Esse é o primeiro grupo e esse é o segundo grupo. Beleza, Adriana, e por que eu tenho que saber esses 2 grupos? Agora eu vou te dar a primeira dica. Então, agora a gente vai mergulhar na conjunção integrante. Primeira coisa que eu quero dizer da integrante é que ela forma um grupo contrário às adverbiais. Por que de um lado são as integrantes e de outro lado as adverbiais? Porque as integrantes, elas não indicam circunstâncias. E as adverbiais indicam. Por isso que elas são divididas em 2 blocos. Vou repetir. Com circunstância e sem circunstância. Dri, que papo é esse de circunstância? Não lembro mais esse negócio de circunstância. É assim. As adverbiais indicam valores semânticos, circunstâncias, valores semânticos. Você vai ver de tempo, causa, concessão, condição. As integrantes não têm valor semântico de nada. Vou repetir. As integrantes não têm valor semântico e as adverbiais têm valor semântico. As integrantes não indicam circunstância e as adverbiais indicam circunstância. Então, vou repetir. Integrantes sem circunstância. Adverbiais com circunstância. Lembra? Circunstância que você estudou comigo lá já na aula de advérbio. A gente vai rever aqui nas conjunções adverbiais. Então, vamos embora mergulhar nas conjunções integrantes, que são aquelas que não indicam circunstância. Então, sem circunstância. Por isso que você tem que entender esses 2 grandes blocos desse jeito. Porque na hora da prova, é isso que vai diferenciá-las. As adverbiais, elas têm circunstância. Elas indicam valores semânticos de tempo, causa, condição, concessão. As integrantes não indicam valor semântico de nada. Por isso que há questões do CESP em que a banca pega um C e pergunta assim, o C destacado, a conjunção destacada, possui valor semântico de condição. Errada, assertiva. Porque se a conjunção é integrante, ela não tem valor semântico de nada. Ela não indica circunstância. Tá entendendo? Então,
Quantas coisas você tem que saber das conjunções integrantes? Dri, a gente está começando a estudar agora o primeiro bloco, que são as integrantes. Quantas coisas eu tenho que saber sobre ela? Ó, 3 coisas são fundamentais de você saber sobre as conjunções integrantes. A primeira da primeira eu já falei. Ó, eu vou topicalizar e você vai aí anotando as minhas explicações. Eu vou topicalizar para te nortear. Ó, a primeira coisa que você tem que saber é a diferença entre conjunção integrante e conjunção adverbial. Então, isso eu já expliquei. A conjunção integrante, ela não tem valor semântico, ela não indica circunstância. A conjunção adverbial indica circunstância. Tá, Adri, como assim? Ó, agora eu vou te explicar essa primeira coisa. Ó, veja os exemplos. Espero que ele traga os documentos necessários. Esse que não traz valor semântico de nada. Ele inicia uma oração substantiva. O papel da conjunção integrante é esse. Leia comigo aqui o conceito. Conjunção integrante não traz ideia circunstancial. Seu papel é iniciar oração substantiva. Como assim oração substantiva? É que essa oração, ela vale por um substantivo. Ela vale. Como assim vale? Eu posso trocar a oração por um substantivo. Eu posso, quando a conjunção é integrante, ela inicia uma oração que pode ser trocada por um substantivo. Ou seja, você pode usar o macete de trocar a oração por um substantivo. Peraí, como seria? Espero que ele traga os documentos necessários. Eu posso pegar toda essa oração e trocar por um substantivo, tipo, espero os documentos, entendeu? Porque ela vale por um substantivo, ela é uma oração substantiva. Ou eu posso usar o macete do isso, eu posso trocar a oração por isso, espero isso. Esse macete do isso que ganhou o mundo, tem que saber usar. Ó, eu me lembro, eu nunca me esqueço de uma vez, cara, umas coisas que eu não esqueço. Eu me lembro quando eu morava em Niterói e eu já dava aula, né? Aí eu entrei lá, tinha alunos que eu não conhecia e tal. Aí tem uma aluna do nada que eu não conhecia, mas é minha aluna, não me lembrava dela, no banheiro da academia, tava na academia. Ela virou pra mim: Adriana, tudo bem? Sou sua aluna, me explica o macete do isso. Gente, eu nunca me esqueço aquilo. Eu falei, cara, esse macete do isso ganhou o mundo. E as pessoas têm dificuldade com ele. Ou seja, o macete, ele é bom quando a gente sabe para que serve. Aí eu falei para ela, você gosta desse macete? Ela, eu adoro, mas eu não sei para que serve. E eu achei aquilo muito engraçado e aquilo me alertou para as aulas. Falei, não adianta dar o macete se a pessoa não sabe para que serve. Então agora eu sou muito chata com o macete do isso. O macete do isso, ele serve para quê? Adriana, o que é isso, o macete do isso? Trocar a oração por isso. Sabe? Dri, para que serve esse negócio de trocar a oração por isso? Quando você troca a oração por isso, isso é um macete para você saber. Então agora eu vou dizer para que ele serve. Quando você troca a oração por isso ou isto, é um macete para você saber que a oração é substantiva. O macete serve para isso. Ou seja, você está trocando por um pronome substantivo. Então, quando você troca a oração por isso, estou explicando o macete, que é um pronome substantivo, você está entendendo que a oração é substantiva. E isso serve para quê? Serve para você entender que esse que inicia oração substantiva é conjunção integrante, porque a conjunção integrante, ela sempre inicia oração substantiva. Então, olha só, estou rebobinando o macete. Conjunção integrante é aquela que não tem valor adverbial, ou seja, ela não indica circunstância. Ela inicia oração substantiva. Tá, como é que eu vou saber que a oração é substantiva? Troco por isso. Troco por um pronome substantivo. O macete do isso serve para ver que a oração é substantiva. E aí dá para ter certeza de que o que é conjunção ali integrante, porque ele está ligando orações e está iniciando uma oração substantiva. Entendeu? Então, é só para ter certeza de que o que é conjunção integrante. Espero isso. Outra coisa.
As conjunções integrantes são só o que e o se. Só existem essas conjunções integrantes. Só duas conjunções integrantes, tudo bem? Agora eu vou para a segunda conjunção integrante, que é o se. Não sei isso. Pronto, usei o macete. Troquei a oração por isso para ter certeza de que esse se é uma conjunção integrante. Conjunção integrante não traz ideia circunstancial. Ou seja, inicia uma oração que pode ser trocada por isso. Ou seja, inicia uma oração substantiva que pode ser trocada por qualquer substantivo ou pelo pronome isso. Anotou? Lembra que eu disse que são 3 coisas que você tem que saber das conjunções integrantes? Comprometa-se com essas 3 coisas que eu vou falar. A primeira coisa eu acho que você já entendeu. Conjunção integrante versus conjunção adverbial. A conjunção integrante é aquela que inicia oração substantiva, oração que pode ser trocada por isso. A conjunção adverbial é aquela que traz circunstância, ou seja, a conjunção integrante não traz circunstância, ela inicia oração substantiva. Essa é a diferença entre uma e outra. Segunda coisa que você tem que saber é que nas provas de concursos é muito comum a confusão que se faz entre a conjunção integrante, que é o que e o se, enfim, agora a gente vai falar do que, o que conjunção integrante e o que pronome. É muito comum essa confusão. Então, eu queria que você organizasse esse negócio aí na tua mente. Então, vem aqui comigo, ó. Conjunção integrante não pode se confundir com pronome, que foi uma coisa que você já estudou comigo. Vou pedir licença para complicar. Porque se eu não complicar agora, depois você vai ficar com dificuldade. Deixa eu achar aqui uma tela. Queria uma tela em branco, deixa eu voltar aqui e pegar uma tela em branco. Vem. Então, assim, o que pega em prova nas piores questões? Ó, conjunção integrante versus pronome. Não pode confundir, porque quando você estuda separadamente, tá beleza, mas quando você junta tudo é que o bicho pega nas provas. Então, você vai fazer aí um resumo. Qual é a diferença entre conjunção integrante e pronome? E como assim pronome? É que existem 2 pronomes que podem se confundir com a conjunção integrante que... São 2 pronomes que quando você olha para o texto, você olha assim, pô, será que esse que é integrante ou será que esse que é pronome? Quais são os 2? Anote aí. O primeiro é conjunção integrante versus pronome indefinido. Ó, vou te dar 2 frases exemplo para você entender a diferença entre o que integrante e o que pronome indefinido. Veja, se eu digo assim, sei, deixa eu colocar aqui um do lado do outro para ficar mais espaço. Sei que serei aprovado. E coloque uma frase do lado da outra. Sei que aulas são importantes. Sei, vamos lá. Sei, deixa eu colocar uma frase mais curta. Sei que verdade você esconde. Tentando colocar frases curtas para ficar mais fácil para você entender depois nas questões, o negócio aumenta. Então, assim, qual é a diferença entre o que e o outro? Que? Isso. Os 2 são ques. Um é integrante e o outro é pronome indefinido. Adriana, ferrou, porque as 2 orações são substantivas. Eu posso trocar por isso, sei isso. As 2 orações são substantivas. Sei isso, sei isso. Tá, então os 2 ques não são conjunções integrantes, não? Não, porque um deles é pronome. Como é que eu vou saber que um deles é pronome? Conceito de pronome que você não pode esquecer, que a gente aprendeu lá na aula de pronome. Pronome é classe de palavra que se refere a nome. Pronome é classe que se refere a nome. Pronome se refere a nome. Qual desses ques se refere a nome? O primeiro que é conjunção integrante.
porque ele não está se referindo a nome, ele só liga orações. Esse é o conceito de conjunção integrante. Liga orações iniciando uma oração substantiva. Já o segundo que, ele faz mais do que isso. Ele se refere a um substantivo. Ele pode ser trocado por qual. Ó, é como se eu dissesse, sei qual verdade. Eu estou trocando por qual para ter certeza de que ele é um pronome indefinido. Cuidado! O primeiro macete que eu quero te ensinar aí, dica, né? Não confunda a conjunção integrante com pronome indefinido. Ambos iniciam orações substantivas, ambos podem iniciar orações substantivas. O pronome indefinido ele também pode iniciar, você vai estudar orações comigo já já. Quando a gente chegar, tá chegando lá, a gente vai entrar em sintaxe agora. Quando chegar a orações, você vai ver na hora de estudar as orações comigo, você vai ver que as orações substantivas, elas podem se iniciar com conjunção integrante e com pronome. Então não dá para você se iludir achando que todo que iniciar a oração substantiva, que pode ser trocada por isso, é conjunção integrante. Entendeu? Então esse é o primeiro pronome que pode pegar em prova. É o pronome indefinido versus conjunção integrante. Dri, posso decorar então que se vier um substantivo ali ao lado dele, então ele está se referindo a ele, a um pronome indefinido? Sim, essa é a diferença entre a conjunção integrante e o pronome indefinido. Embora ambos possam iniciar oração que pode ser trocada por isso, e é aí que o bicho pega, o pronome indefinido ele se refere a substantivo, vai vir um substantivo ali conectado a ele, te ajudando. Então, ele é um pronome indefinido, porque é como se eu dissesse qual verdade você esconde. Ou seja, pronome indefinido porque traz ideia vaga, entendeu? É isso. Adriana, entendi. Então a conjunção integrante ela não vai vir ligada a um substantivo, ela vai estar ligada ali aos verbos da oração. É isso, tá? Esse é o primeiro ponto. Lembra que você está anotando tudo. Curso extensivo é para isso, para você anotar. E depois, quando você for começar a treinar, eu estou fazendo uma questão de conjunção integrante, eu errei. Porque eu confundi conjunção integrante com pronome indefinido. É isso que eu quero que você anote. A segunda confusão que se faz é da conjunção integrante com pronome relativo. Essa é mais fácil de você matar. A primeira é a pior, a segunda eu acho mais fácil e é mais comum em prova, a segunda. Conjunção integrante versus pronome relativo. Então, veja, a conjunção integrante, deixa eu colocar aqui um X, conjunção integrante e pronome relativo. Vou colocar aqui frases curtas para você visualizar. Se eu digo assim, vamos lá, de novo, sei que você esconde a verdade. Tá, vamos para a segunda, ó. Sei a verdade que você esconde. Ó, então vem comigo. Vamos embora classificar os Qs. Sei que você esconde a verdade, sei a verdade que você esconde. Pronto. Ó, qual é a diferença de um e outro? Veja. Sei que você esconde a verdade. Esse que está iniciando uma oração que pode ser trocada por isso. Liga essas orações, é uma conjunção integrante. Já o segundo que é diferente. Ele retoma um substantivo. É como se eu dissesse, sei a verdade, a qual eu posso trocar por outro relativo. Então beleza, esse que é um pronome relativo. Tudo bem? Porque ele retoma o substantivo, tá? Então, não confunda a conjunção integrante com pronome relativo. Qual é a diferença entre eles? Os Qs. A conjunção integrante, ela só inicia uma oração, ela não retoma nada. Ela não se refere a um substantivo antecedente. Já o pronome relativo, ele retoma um substantivo antecedente. Por isso o nome dele é relativo, porque ele retoma. E aí é mole, porque você pode trocar por um outro relativo. Sei a verdade a qual você esconde. Entendeu? Essa foi a segunda coisa. E agora eu já vou emendar na terceira. Vem comigo pra gente resolver as questões. Lembra que eu te disse que são 3 coisas que pegam em prova? Então vem comigo, já fechamos a segunda coisa.
Vou até complementar. Não confunda a conjunção integrante com o pronome, ou seja, a conjunção integrante que com o pronome. Por quê? Porque você já viu que o bicho pega na conjunção integrante versus pronome indefinido, e o bicho pega também conjunção integrante versus pronome relativo. Tá? Já entendeu a diferença? Já viu que o que conjunção integrante só liga orações. E o que pronome, guarde isso na sua mente. O que pronome, ele não só liga orações, mas ele se refere a nome. Agora, presta atenção, ó, tô fechando. O que pronome, ele se refere a nome. A conjunção integrante não se refere a nome. O que pronome se refere a nome. Quando ele é pronome indefinido, ele se refere a nome que vem depois dele. Quando ele é pronome relativo, ele se relaciona com o nome que vem antes. Mas, quando ele é pronome, ele sempre se refere a nome. Pode ser um nome que venha depois, nesse caso aí é o pronome indefinido. Pode ser um nome que venha antes, nesse caso aí é um pronome relativo, que o pronome relativo ele volta, ele retoma. Entendeu? Organizou?